Olá, bem-vindo. Sou Maurício Antônio Ferst e retornamos ao nosso curso DevOps em integração contínua, tá? Na nossa segunda aula. Nesta segunda aula, nós vamos ver mais detalhadamente alguns conceitos, vamos verificar alguns detalhes mais aprofundados com relação ao que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós tentamos passar para vocês a ideia do que é o DevOps, a cultura do DevOps, e agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais, entrando até mesmo em termos de alguns comandos, em termos de a ideia de entender o que é versionamento, a ideia de entender mais aprofundadamente o que é Git, ou seja, vamos descer num nível aí de complexidade para começar a entender o funcionamento dessas ferramentas, perfeito? Como primeira ideia, na nossa conversa inicial, eu estou trazendo aí a ideia para vocês do Calms DevOps. O Calms DevOps é uma das várias versões de DevOps, só que eu acho que é muito interessante, tá, para esse momento, porque ele nos traz basicamente tudo o que a gente precisa ter na cultura DevOps, tudo que a gente vai ver, agora nessa aula. Então, primeiro, a ideia de cultura DevOps, Sobretudo, antes de mais nada, respeito às pessoas, tá? Então, o DevOps não pode ser nunca, tá, uma forma de você trazer algum problema para dentro de uma empresa. Você tem que ter uma cultura, você tem que respeitar cada um na sua função, você tem que entender as dificuldades e limitações das pessoas no momento que você trata de código, tá? E basicamente a ideia de tratar esse código. Outra ideia também que a gente tem, então nós temos o Calms, se você notar, você tem toda essa parte de Calms aqui, cultura C-A-L-M-S. Então com isso você tem Calms, você tem a ideia de todos esses itens, Então você vai ter automação, integração e entrega contínua, Então a gente vai ver aí já alguma coisa do Git, tá? Então em automação. Você tem a parte do Lean, então sempre a ideia do ágil que a gente viu na nossa aula passada, ou seja, a gente tem que entregar valor para o cliente, então vamos entregar em lotes menores, vamos entregar num fluxo contínuo e reduzir o tempo de entrega, o lead time, que é o tempo de entrega, e os problemas nessas entregas, nesse intervalo, tá? Vamos medir, podemos começar a medir, nós vamos ter ferramentas para medir, e nós temos ferramentas para fazer parte de colaboração. Então, nesse sentido, a gente pode começar a tratar, o DevOps mais aprofundadamente mesmo, tá? Nós podemos começar a tratar ele de uma forma onde a gente entende agora que a gente vai ter uma ferramenta, as pessoas vão usar ferramentas, qual é? Vamos tratar do Git, a gente vai ter que tratar da infraestrutura, vamos ter que tratar de Eclipse, VS Code, começar a configurar a nossa infraestrutura. Nós vamos ter que começar a tentar atender o cliente mais rapidamente. Para isso, a gente vai começar a ver a parte de integração em nuvem. O nome Terraform vai surgir como um dos programas que a gente vai usar, que é a plataforma nossa, que a gente vai ver no final dessa unidade. E basicamente a ideia de versionamento para garantir esse código vai começar a estar mais viva na nossa cabeça. O que é o versionamento? E basicamente quais são os comandos que nós temos que fazer para garantir esse versionamento, tá? Então essa aula 2 vai ser basicamente nesse mundo, vai ser basicamente nesse meio. Vamos partir agora para entender primeiramente o que é o versionamento e começar a trabalhar com ele no Git. Basicamente, nessa aula você vai começar a fazer o famoso uso do Git, que é a ferramenta que a gente tanto ouve, tanto conhece por aí. Olá, agora vamos então entender o que é controle de versão, tá? Esse bloco é totalmente direcionado para isso. O que é controle de versão? A ideia de controle de versão não é banco de dados. A ideia de controle de versão não trata, tá, de você entender nenhuma questão de mídia social ou algo do tipo, ou qualquer tipo de tecnologia. Na verdade, o controle de versão trata do contexto de você entender que você tem uma versão diferente do teu código, você tem várias versões diferentes do teu código e você tem que gerenciar elas.
Só que o controle de versão ele não surgiu de uma maneira, de uma maneira já clara. Ele teve várias vertentes. Você tinha vários programas que trabalhavam com controle de versão. Você tinha lá, vamos devagar nesse ponto, você tinha o CVS, você tinha o Subversion, você tinha vários diferentes concorrentes. Até que a gente, com a evolução, foi verificando que existia a necessidade de um programa um pouco mais inteligente. E a grande vedete do momento é o Git. Bom, vamos entender então um pouquinho do que é esse conceito de controle de versão. Primeiramente, tá? Quando você trata de controle de versão, você trata basicamente desses termos que nós temos aqui. Você tem o seu computador, você busca para o teu computador uma versão de um arquivo. Normalmente, você tem o termo de checkout ou check-in, ou seja, o checkout é retirar o arquivo de algum local, né? Você está retirando lá do Git, você está retirando o arquivo do CVS, do Subversion, de algum repositório, tá? E esse arquivo, depois de você trabalhar esse arquivo, você vai gerar uma versão desse arquivo. Uma primeira versão, uma segunda, terceira, quarta versão. A esse fluxo, a gente dá o nome de versionamento. Então, versionamento é o nome que se utiliza, tá? Quando você quer dizer, olha, estou versionando um arquivo. Então, nós temos aí um exemplo bem claro de uma versão 1, uma versão 2 e uma versão 3 de um mesmo arquivo. Qualquer programa de controle de versão permite que você recupere, tá? Essas versões. Ou seja, o arquivo que tem na minha máquina, ele pode refletir, tá, a versão 3. Ou o arquivo que está na minha máquina, ele pode refletir a versão 1. Tá? Depende o comando que eu vou dar lá no meu gerenciador de controle de versão para recuperar este ou aquele arquivo. Então, basicamente, você tem aí que ter a capacidade de tratar isso. Tá? Então, essa é uma característica que você tem que esperar de qualquer programa que controla a versão de versionamento moderno, né? Que ele seja capaz de tratar isso, de forma que você não tenha que manter, né, esses diferentes arquivos na sua máquina de uma maneira desordenada, né? Bom, existia antigamente, tá, uma questão que eram os servidores de versão centralizados, tá? Que tinha os famosos VCS. Era um controle de versão de código centralizado, tá? Então, os CVCs, na verdade, remetem a controle de versão de codificação, né? Os VCS é um controle de versão, mas onde você tem um versionamento de software centralizado. Esse versionamento, isso era muito comum em antigos gerenciadores de versão, né? O mais famoso que eu conheço é o CVS, né? Que ele era da IBM. Esse gerenciador de versão, ele fazia isso em um servidor central, né? E quando você tinha que trabalhar, basicamente ele pegava a versão que você queria, né? E baixava na máquina sua de desenvolvimento. O teu colega que trabalhava com o mesmo projeto pega a mesma versão e baixa no computador dele. Basicamente, tem uma questão relacionada com a questão técnica aqui, de que quando você voltar, tá, automaticamente essa versão sua, você vai automaticamente trombar com uma versão que o teu colega trabalhou, né, na máquina dele. Não que isso seja ruim, não que isso seja errado, mas ele não permite muito, tá, a automatização, porque ele torna muito fragmentado esse controle. A cada vez que você vai subir, né, você tem, né, uma versão. Sem contar que você tem um efeito aqui bem curioso. Se você, de repente, vai utilizar
duas versões diferentes de código, qual que é que vai ficar lá na versão 1, 2 ou 3? Vamos supor, a versão 3 aqui, sendo que tanto o computador A quanto o computador B fizeram alterações, você tem que fazer o processo que a gente chama de merge. Esse processo de merge, você vai ter que pegar esses dois códigos fonte e você vai ter que juntar os dois para pegar um código único. Qual dos dois profissionais que vai fazer esse processo? Né? Então os dois vão ter que participar desse processo. Né? Então o controle de versão aqui ele não ajuda muito. Ele, óbvio, é muito melhor do que a ideia de não ter um controle de versão. Mas ele, por ser centralizado e por ele obrigar a você retornar, né, a questão principal aqui é, por ser centralizado e obrigar você a retirar e retornar o código, né, ele afunila muito esse processo, né, de trabalho. O que existe atualmente agora, né, que é a versão do que a gente trabalha com o Git, principalmente, é o que a gente chama de DVCs, né, que é, no caso, onde você não tem, né, um centralizador da informação. Na verdade, o que você faz? Você, basicamente, no início lá de um projeto, você, do computador A, vai buscar o código-fonte e ele faz uma cópia desse código-fonte na sua máquina. Pode ver que todas essas versões você pode fazer diferentes cópias. Por não ser centralizado, você pode trabalhar mais livremente aqui com esse código, tá? E de forma a permitir aqui, né, menos necessidade de interagir com o teu colega de trabalho, com outras pessoas no trabalho. E também aqui, tá? Basicamente o profissional do computador B faz a mesma coisa. Ele baixa uma versão, né, como se fosse boa parte do código ali, né? E ele vai trabalhar dentro da máquina dele, tá? Até entregar. Esse processo, então, ele gera, parece um pouco caótico, né? A princípio, parece uma forma meio caótica de ver, porque você vai ter aí, ao invés de uma, você vai ter várias versões, tá? Então você vai ter várias versões trabalhando. Então isso a princípio parece um tanto quanto bagunçado demais, até o termo seria esse. Mas não, na verdade isso é uma grande facilidade que você tem, pois você trabalha no seu código sem se preocupar, né? Você não tem que todo dia fazer um início de trabalho ali, porque pense, como é centralizado, a quantidade de mudanças ela é muito grande, né? Então você tem que logo comitar o código para não perder essas mudanças. Aqui não, você pode manter na sua máquina, você pode ir gerenciando o código da sua máquina do seu jeito, e no momento em que você sobe todo o código, todo o bloco de código onde você vai encontrar ali o bloco do colega, que você tem que se preocupar com todo o código. Óbvio, é também uma questão bem importante pensar que quando fizer o que a gente chama de merge, quando fizer essa junção de código, né, essa junção de código ela vai ser muito mais pesada, mas vai ser um momento onde você vai poder fazer lá uma solenidade que você vai integrar o código, né? É um momento mais específico para isso, tá? E óbvio que existem diversos outros fatores que a gente pode considerar, né? Um deles que eu queria só mencionar para vocês, uma curiosidade, né, que eu queria mencionar, é com relação a um detalhe que poucas pessoas entendem e me ilustra muito essa questão do versionamento. Remete, né, à época quando ocorreu o ataque às grandes torres lá nos Estados Unidos. Óbvio que, acima de tudo, né, naquele momento lá, o que houve foi uma perda de vidas humanas e é o fator principal. Mas o que é de menor importância, mas também muito sério, é que por aquelas torres serem o centralizador lá em 2001 de uma série de empresas de enorme porte nos Estados Unidos, e por ter data centers naquelas torres com o código centralizado,
muito dessas empresas, não só as pessoas, que obviamente é a pior de tudo, mas a própria empresa simplesmente sumiu da face da Terra porque todos os seus dados sumiram. A ideia de descentralizar cópias do servidor nas máquinas do desenvolvedor ganha muita força com isso. Ela dá flexibilidade para o desenvolvedor, mas também é um fator de segurança extra para o desenvolvedor trabalhar, né, com o código. Então, assim, resumindo, a ideia que você tem agora, e dessa versão aqui, né, nessa vertente, nós temos o Git, nós temos o Mercurial, nós temos vários softwares, mas principalmente o Git. A ideia dessa descentralização é dar essa flexibilidade, é ter o código distribuído, é permitir a colaboração, é permitir diversas frentes de trabalho. Então, a mensagem principal é essa, né? Que o controle de versão é você conseguir controlar, fazer o que chama de versionamento, é você trabalhar com o código e poder devolver ele para um servidor. É você poder fazer isso de uma forma centralizada ou descentralizada e você poder conseguir automatizar esse processo. Basicamente é isso que a gente tem como controle de versão. Olá, agora vamos ver Git e GitHub básico. Eu acho que a gente já teve uma boa dose de teoria, né, para consolidar o que é o versionamento, para consolidar o que é esse mundo. Então agora vamos começar a trabalhar um pouquinho nessa unidade, um pouquinho mais de ferramentas e vamos começar a ver Git, né, que é o padrão que a gente tem de versionamento, e o GitHub, que é a ferramenta online para isso. É importante mencionar o seguinte, tá? O Git e o GitHub, o Git, que é o que a gente conhece, né? Você não precisa necessariamente utilizar a versão do Git só do GitHub. O GitHub é o famoso, conhecido, tá? Você pode instalar, como eu tenho na empresa em que eu trabalho, tem instalado lá uma versão de GitHub, né? Então você tem uma versão da ferramenta GitHub instalado na empresa, então corporativa, tá? Rodando em cima do Git, que é a ferramenta de versionamento, tá? Então, o que é famoso é o GitHub porque ele é aberto, porque ele, de uma maneira geral, ele tem uma facilidade de acesso muito grande hoje no mercado. Mas vamos lá então. Como que começou, né? O Git, ele começou com um grande conhecido de quem adora Linux, que é o Linus Torvalds. Linus Torvalds, quando desenvolvendo o kernel do Linux, ele é uma pessoa muito crítica com o trabalho das pessoas e muito exigente. E consta que a ferramenta que tratava isso, a parte de versionamento do código, tá, ela não permitia um bom trabalho em equipe. Nesse sentido, é muito importante dizer que o Git veio no momento que facilitou. Pense você trabalhar no kernel do Linux, que é o centro core do Linux. Você está trabalhando num contexto onde você tem milhares, milhões de blocos de código, de programas. Então, gerenciar toda uma equipe nesse sentido não é nada fácil. Então, para isso, o Linus Torvalds inventou, por assim dizer, né, baseado em uma plataforma que existia na época, o Git. Então, ele inventou a ideia desse gerenciador descentralizado. É mais um detalhe bem interessante que a gente tem aí. Então, o Git, rodando lá no GitHub, tem essa carinha aqui, tá? Então, basicamente é um programa onde você tem lá um dashboard. Sempre, como eu disse para vocês, dashboard é muito importante, tá? Porque você tem que ter um ponto de referência para você trabalhar o código, para você ver o código. Você tem que ter um ponto de referência para você acessar e ver o que está dando errado e assim por diante. Essa é a porta de entrada, tá? Quando você entrar, você fazer uma conta, sugiro que todos tenham uma conta no GitHub, tá? Hoje, quer nacional como internacionalmente, um dos principais portfólios que uma pessoa pode ter para mostrar o seu trabalho é o que ela posta no GitHub, tá?
Então as empresas pedem, o que que você fez? Você tem algo que eu possa ver no seu GitHub? Você tem algum código? Então aqui você tem uma ideia do que a pessoa já produziu, tá? Como eu disse, o meu aqui, que no caso eu postei, ele não tem muita coisa porque, na verdade, tem um corporativo, né, que eu trabalho, mas o meu aberto tem basicamente esse conceito aqui de alguns projetos, de alguns códigos. O GitHub, obviamente, ele tem algumas propagandas, né, como vocês podem ver ali também, né, ele tem essa questão, porque é um software que precisa aí manter a plataforma, e ele traz aqui alguns detalhes com relação às últimas mudanças, né, últimas atualizações que foram feitas, né, e alguns detalhes, atividades recentes e a ideia de gerenciamento aí de repositórios de código. Aqui eu tenho diferentes projetos, então o primeiro passo que eu preciso fazer é criar um projeto, criar um repositório. No momento que eu for acessar o GitHub, que eu for criar algo nele, eu vou me deparar com alguma tela como essa, ou similar a essa. E aqui é um momento bem importante que eu quero trazer para vocês. Isso é extremamente normal. Hoje em dia, não só o GitHub, como a boa parte das plataformas, dado, né, a grande criticidade que elas têm, pois elas mantêm código, e o código hoje é muito importante para as empresas, elas estão criando vários critérios de autenticação. Então eu, por exemplo, adotei um critério de autenticação em 2 fatores, você, né, tem lá no material que a gente postou, no material escrito detalhes sobre isso, mas a ideia de autenticação em 2 fatores é, toda vez que eu for me logar no meu GitHub, ele manda uma mensagem para o meu celular e o meu celular eu tenho que confirmar com um código retornando, o que é comum em várias plataformas que vocês veem hoje. Isso é importante para garantir o teu código, porque senão muito facilmente, né, não muito, né, mas assim, muito mais facilmente você conseguiria quebrar, né, algum acesso de alguém. E se tratando de código, né, a gente está tratando da essência, né, da empresa. Então, estejam preparados para começar a trabalhar com fatores de autenticação mais críticos, tá? Com o que a gente chama de tokens, tá? Tem lá no código, na parte escrita também, código para baixar e instalar token. O que é token? Token é um código, né, que você baixa na sua máquina e que permite naquele diretório você baixar o código, subir o código sem ser incomodado, né? Então tem também lá no processo escrito detalhes com relação a ir lá numa determinada parte do GitHub, baixar o token, fazer um comando na sua máquina, instalar o token e conseguir mexer no código, né, e depois subir o código. Então tem que começar a setar a cabeça para esse tipo de situação mais profissional, por assim dizer, né, na qual você tem que ter um grau de segurança mais alto, tá bom? Vamos lá. Então, vendo isso, entrando lá no teu site, você vai criar um projeto. O projeto, ao clicar aqui no New, né, você tem a possibilidade de criar um projetinho, né? O New em verdinho ali, você cria o projeto. Então você tem lá um repositório. Então dentro do teu owner, né? Então no caso, no owner, você cria um nome e basicamente a ideia aqui é o mesmo conceito que você tem para qualquer processo de mídia que você tem hoje. A tua mídia aqui é o código, né? A tua mídia agora não é filme como no YouTube, ou histórias, ou imagens de filmes como no Instagram, ou qualquer outra mídia por aí. Mas o conceito é o mesmo, né? Tem algo que você vai querer criar, que é público ou privado, né? Tem algo que você vai criar que você vai querer configurar, você pode querer dar alguma descrição para o que você está utilizando e basicamente você vai poder tratar aqui com essa, né, como se você estivesse iniciando essa configuração aqui, né, da sua mídia, do seu site, né, aqui do seu site. Então, basicamente, a ideia para você entender aqui, né, do GitHub é que ele vai funcionar como se fosse, né,
uma mídia mesmo, né, que eu já mencionei anteriormente. Ele vai permitir você fazer esse processo inicial. A gente vai ver agora mais para frente como que é o processo do lado do computador. Então aqui é o processo do lado do servidor, né? Então você tem um servidor, você vai criar e vai configurar aqui do lado do teu servidor um repositório. Fechou, tá ali, tá criado. Agora a gente tem que ver como que vai funcionar do lado do computador. Como que eu acesso agora isso aqui? Como que eu procuro esse dado aqui? Como que eu baixo na minha máquina? Como que o meu colega baixa na máquina dele? Né? Então, como que é quais são os comandos que envolve? Tá? Então, já viram que, como eu disse anteriormente, eu tenho que ter um pezinho de desenvolvimento e tenho que ter um pezinho também em servidor. Então, aqui é a parte de servidor e agora, mais para frente, na continuação, vamos ver a parte do desenvolvimento. Bem-vindo então à nossa continuação do GitHub, né? Então agora a gente vai ver do lado, né, do nosso computador. Para entender, a gente vai começar a entender os termos que você está vendo aí, né? Branching, merging, pull request. Então, o que são esses termos? O que é criar um branch, né, que é um fork, que é uma divisão no código? O que é fazer merge, que é juntar o código? O que é fazer um pull request, que é baixar todos os dados? Vamos agora entender isso, tá? E agora nós temos uma figura aqui que é emblemática. Essa figura representa o todo do que você faz do lado da sua máquina, tá? Ela é extremamente importante. Se eu fosse para dizer agora na nossa aula 2 como um todo, qual que é o mais importante? O mais importante é entender esse fluxo aqui, porque esse é o fluxo de trabalho diário de um programador que utiliza o Git, né? Aqui é o momento em que pega realmente o conceito, que pega toda a parte que a gente viu. Então, ok, nós temos aí um Git remoto, que é o que a gente viu no bloco anterior. Perfeito, nós temos um Git remoto, configuramos um repositório. A configuração do repositório entende-se que é aquilo que eu passei para vocês e que está escrito também, né? A parte referente a criar o repositório, configurar a questão de certificado, acesso e tal, e expor ele lá. Ele está funcionando lá no servidor. O primeiro passo que a gente tem, clone, tá? Todo mundo que trabalha com Git já ouviu falar esse nome, clone. O que é o clone? No momento que eu faço um clone, né, eu estou baixando do remoto lá do meu servidor para minha máquina, para o meu espaço de trabalho, para o meu workspace, que é o que vocês estão vendo ali. Então, um clone, ele está literalmente clonando. Ele está pegando tudo que tem lá e está baixando uma cópia na máquina, tá bom? Então, e é importante, tá, que você entenda, clone é cópia, tá? Não é um processo de stream que basicamente o código está indo e voltando, não. Não é isso. O clone é literalmente, se você tem lá, em tese, 1 giga de dados de código que você tem no teu remoto, você vai ter 1 giga de dados que ele vai baixar no teu local. Se você tem 1 mega, você vai ter 1 mega e assim por diante, ok? Então, basicamente, isso é o primeiro passo. O passo do clone é esse. Aí você tem um segundo passo, né, que é basicamente entender o que é esse lado azul. Antes de eu passar para as outras operações, deixa eu explicar para vocês o que é esse lado azul da tela. Então, o azul você tem o workspace, você tem o index, lembra que eu falei de um banco de dados embarcado? Então você tem que ter um banco para gerenciar isso. E você tem um repositório local, tá? Então, note que o repositório local, tá? Ele tem o mesmo ícone, tem o mesmo estereótipo do remoto. Por quê? Porque ele é um repositório, assim como o remoto, né? Você tem como criar diferentes cópias, diferentes versões no local, assim como no remoto, tá? Então, por isso aquela questão, né, que eu já mencionei para vocês, né, do distribuído,
né? Então eu tenho o local e o remoto. Qual que é a diferença então do workspace e o local? Então é aquele o comandinho ADD. Eu estou trabalhando, então mesmo no meu local, se eu estou trabalhando, eu tenho como criar diferentes versões. Então eu tenho minha área de trabalho, workspace, eu adiciono para uma versão no repositório local. Eu posso adicionar para outra versão do repositório local. Tá entendendo? O repositório local, ele funciona de uma forma similar à forma como funciona o remoto. Tá? Ao contrário de eu jogar lá para o remoto direto a todo momento, num centralizado, não, eu vou criando versões. Daí uma pergunta muito legal aqui que eu posso fazer. Então, professor, eu posso trabalhar com diferentes versões do mesmo projeto? Pode. Você pode baixar uma versão, você pode assumir uma outra versão, né? Você pode, em determinados momentos, por exemplo, eu estou trabalhando numa versão que tem uma regra que eu tenho que mudar. Eu baixo essa regra, ela vem e eu coloco no meu repositório local. Não, ocorreu uma emergência, eu tenho que trabalhar agora com uma outra versão e essa versão eu tenho que mudar algo na tela para voltar lá. Beleza, eu paro o que eu estou fazendo, vou lá, faço um clone, baixo e tenho uma segunda versão local do meu código. Tá? Então, óbvio, a complexidade, como eu já disse para vocês, vai aumentando. Não sugiro começar com esse tipo de situação, né? Com branches diferentes. Mas você pode, é importante saber que se num primeiro momento eu vou aprender como trabalho com isso, num segundo, terceiro momento eu posso perfeitamente começar a brincar e trabalhar com versões diferentes localmente. Então tem todo esse contexto que eu posso trabalhar aí, tá? Mas vamos lá, então se eu entendi que eu tenho versão remota, se eu entendi que eu tenho uma área de trabalho e posso criar diferentes versões locais, aqui, né, então, e tem um controle aqui, pronto, eu já tenho o meu ferramental já armado e preparado. Agora é só a gente entender os comandos para fazer isso, ok? Eu já falei do clone, que copia o remoto, né, para o meu workspace, né? O ADD é um comando bem comum também, ele copia o que eu estou trabalhando e adiciona no meu repositório local, ou seja, ele está na minha máquina, mas agora ele passa a estar controlado no meu repositório local. E aqui eu tenho dois comandos, o push e o pull, né? O push, né, não é do português push, é push em inglês mesmo, empurre. Empurre para o meu remoto o código, jogue para o meu remoto o código. Né? Então, é o comando quando eu já trabalhei em um ou naquele branch, eu quero devolver esse branch lá para o meu remoto. Eu tenho necessidade de puxar algo daquele branch do meu remoto para o meu local, eu faço um pull. Eu estou buscando lá para o meu local. Eu tenho como configurar todas essas variações, tá? Eu tenho como, de repente, ficar trabalhando numa versão, tá, minha, que está nivelada, por assim dizer, um branch, né, lá no remoto, mas e deixar uma outra versão que eu fazia quieta. Então, eu tenho como trabalhar basicamente com tudo isso, pegando prática nesses comandos aqui, ok? Vamos ver esses comandos agora, um a um, alguns exemplos aqui, tá bom? Primeiro detalhe, tá? Muito importante, tá? Reforçando isso tudo, tá? Tem na parte escrita também, tá? Então, fluxo que já tem lá no GitHub, eu quero puxar. Então, o que eu faço? Vocês já viram lá na parte do servidor, né? No nosso bloco anterior, que eu tenho lá o meu owner. Owner é o teu usuário lá no GitHub. Então, esse owner, né? Eu vou ter que me direcionar para um repositório debaixo daquele owner. Então, eu tenho que indicar um proprietário, né? E um repositório para criar. Então, aqui, git clone, né? Do GitHub com o owner, no meu caso, Maurício, né? E o repo.git, repositório de Angular, repositório de inteligência artificial, repositório de Python. Então, o nome que eu dei lá, tá? É o nome que ele vai utilizar, ok? Então, o que ele vai fazer com esse git clone? Ele vai criar um diretório, tá? Na minha máquina. Esse diretório tende a ser
o mesmo nome do repositório remoto, e esse repositório remoto eu acesso com o comando cd no Windows, né, ou cd no Linux. Se você quiser também, depois a gente vai ver a questão de automatização, né, por programas, mas você pode fazer via gráfico, mas nessas ferramentas, tá, é muito comum as pessoas utilizarem o prompt, utilizarem o CMD, tá? É muito comum você fazer isso porque acaba sendo mais prático em alguns casos, tá? Mas assim, vai muito do gosto, mas fatalmente cedo ou tarde você vai ter que fazer um ou outro comandinho lá no teu prompt, no teu CMD, tá? Você vai ter que fazer um ou outro detalhezinho lá, tá bom? Por exemplo, eu quero criar um branch, né? Eu quero criar uma nova versão, né, de algo que eu baixei. Então, eu pego aqui o branch que eu baixei e dou um outro nome para ele. Eu estou criando um fork, estou criando um novo, né, uma nova versão, né? Então, eu posso dar um comando lá de checkout para mudar para uma nova versão de trabalho. Não quero trabalhar com uma versão 1, uma versão lá, mudança de tela. Eu quero trabalhar com uma versão que é a mudança de login, por exemplo. Então, eu tenho um nome lá que eu dei mudança de tela, eu dou, né, eu crio lá um branch e crio uma mudança do login. Eu vou passar a trabalhar só com código nessa versão aí. Então, eu já tenho esse tipo de capacidade usando esse comando branch. Professor, eu tenho que fazer sempre isso? Não tem, tá? O normal é você usar o clone, o add e fazer o push, tá? Não é normal você fazer isso. Só tá aqui como exemplo, tá? Só tá aqui como um detalhamento, né? Então aqui um exemplo aqui que a gente tem também para ajudar a ilustrar. Ó, a gente vai ter aqui provavelmente para vocês, né, um git clone, GitHub com NCP Uninter DevOps Git. É o que a gente está preparando para vocês, se não acontecer, né, nenhum detalhe, nenhuma mudança. Basicamente, você tem aqui esse detalhe aqui do DevOps Git, que vai ser, então ele vai criar lá e você vai ter que entrar aqui num DevOps, tá? Aqui o repo seria o DevOps, tá bom? Aqui a questão do branch, né? Eu já comecei a codificar, eu vou adicionar código, eu vou mudar o código. Então, basicamente aqui, né, eu vou simplesmente fazer o add, né? Então eu venho aqui, git add. No momento que eu faço, e esse momento aqui é muito importante, esse momento aqui é bem interessante de ilustrar, porque o add eu estou adicionando no meu repositório local, né? Então estou adicionando. Quando eu quero jogar, tá? Perdão, eu estou adicionando, né, no meu workspace aqui o add. Quando eu quero jogar no repositório local, eu dou o commit, tá? Só que o detalhe, o commit, ele exige que você use esse comentário "-m", tá? Ele não faz um commit se você não disser o que você está commitando, tá? Então, você tem que dar um comentário, você tem que escrever um texto ali para ele commitar. Tá? E daí, para devolver para o servidor, você dá um push. Esse setup stream aqui, origin, my branch, ele é simplesmente um exemplo, tá? Você não precisa necessariamente fazer o setup stream, tá? É um parâmetro, você pode só fazer o teu branch pro teu final. Ou até mesmo, dependendo de algumas configurações, você só faz o git push. Tem muita variação aqui, tá, gente? Eu acho importantíssimo frisar para vocês. Tem muita variação em comando, tá, do Git, tá? Se você acha algum difícil, tente achar alguma variação, tá? Então, assim, o git add é um comando legal, o git commit. Agora, o git push, por exemplo, tem uma série de variações que você pode utilizar para configurar ele de uma maneira mais amigável. Eu coloquei até lá na parte do código-fonte uma onde você baixa o token, né? O token ele configura, então é como se fizesse um tunelamento do teu diretório direto lá para o servidor, e você só faz git push, sem nada. Ele entende o que é, tá?
Então, até para encerrar, então basicamente esses, tá? E repito, são apenas alguns exemplos, tá? O bloco ele já está bastante longo com esse contexto aqui, então assim, só são alguns exemplos, tem muita variação mesmo nesse contexto de uso, né, desses comandos, mas o importante é entender isso, do lado do cliente, do lado da sua máquina, você vai ter que sempre fazer o clone para puxar, o add para adicionar localmente, o commit para commitar no teu repositório local, né, e fazer o push para enviar de novo para o servidor. Eventualmente fazer o pull para trazer de volta alguns detalhes de algo que você já clonou, né? O clone você faz no primeiro, o pull nos demais. Então, basicamente, esses comandos aqui que eu passei, eles serão de uso diário. Você acaba se acostumando com eles diariamente no uso aqui, tá, do Git. Perfeito? A gente vai dar continuidade na próxima em alguns programas, em alguns conceitos aí de programas para tentar mostrar como que é basicamente na visão de programa também, de alguns programas que usam para vocês verificarem como que a gente trata e configura isso também, tá bom? Até a nossa continuidade então. Olá, então nesse bloco agora, tá? Dando continuidade ao bloco anterior que nós já vimos alguns conceitos do Git, né? Lembrando, nós viemos do GitHub, entendemos o que é o servidor lá, o GitHub. Agora entendemos o que são alguns comandos básicos do Git e entendendo até que isso assusta um pouco, porque muitos de vocês não estão muito acostumados na questão de abrir um CMD, abrir um prompt, eu vou mostrar alguns detalhes, algumas opções que temos, né, com relação ao uso de programas. Entendam que, como eu disse para vocês, profissionalmente é muito comum que você utilize, né, o prompt, o CMD do Windows, né, o bash do Linux, se alguém utiliza. Por quê? Porque aqueles comandos eles já são direcionados para isso, entende? Eles já são prontos para isso. Agora, na verdade, a gente vai ver na aula prática algumas questões de configuração, né, do VS Code, né, mas eu quero resumir algumas delas aqui para vocês entenderem também, tá bom? Então vamos agora entender o que são, né? Que a gente vai mostrar algumas ferramentas online, o que são essas ferramentas online, entender essa questão aqui, né? O online eu não estou mencionando necessariamente o que é, né? Necessariamente ferramentas de uso online, mas eu estou mostrando aqui no navegador como que eu chego lá, né? Qual que é a minha preocupação agora? Você como aluno, como que você chega nessas ferramentas, como que você chega online nessa documentação para começar a trabalhar com algo mais, né, passando do teórico para o prático. Aqui eu deixei só, né, aproveitando o momento aberto aqui, eu deixei aberto uma versão, né, só para vocês entenderem que existem vários mesmo gerenciadores, tá? Aqui eu deixei o Subversion, simplesmente é um deles, tem o Mercurial, tem vários gerenciadores online, tá? Só uma menção, né, a um deles, além do Git, para não ficar sem passar, né, alguma referência a outro gerenciador, né? Ele não é tão utilizado, mas para vocês notarem que o Git, embora seja quase unanimidade atualmente, né, além das ferramentas também da Microsoft, que tem algumas, mas tem outras ferramentas alternativas também, tá? Então fica aí uma menção aí ao Subversion, tá bom? Bom, aqui nós temos aqui o Git, o GitLab, tá? Eu não mencionei muito para vocês, mas só para entender, tá? O que é o GitLab? Basicamente o GitLab ele tá, o, entre aspas, concorrente do GitHub, né? O GitLab ele é uma plataforma. O GitHub, enquanto o GitHub é uma ferramenta, né, online, o GitLab é um GitHub mais turbinado, que tem mais opções. Então por que eu não devo usar o GitLab e devo usar o GitHub? Bom, de uma maneira geral, você pode utilizar qualquer um deles, eles vão te atender bem. Mas basicamente o GitLab eu acho muito mais complexo, tá? Em termos de entendimento, pois ele tem muito mais ferramenta,
tá? Ele tem um ferramental maior, né? Então tudo que, para quem está começando e tem um ferramental maior, você acaba tendo mais tempo dispendido, tua curva de aprendizagem ela fica mais longa. Então ele tem mais ferramentas de gerenciamento de código, ele tem mais ferramentas, mais soluções, e inclusive ele tem toda uma questão aqui Enterprise, tem versões pagas, ele tem toda uma questão de soluções integradas, né, para entrega até num âmbito mais corporativo, né? Então não cabe muito aqui, não sugiro muito para vocês entrarem no GitLab. Para quem é mais entusiasta, valeria a pena, né? Mas ele é um pouco mais complexo, tá bom? O GitHub está aqui, né? Então o que eu já mostrei para vocês lá, né, 2 blocos atrás. Então tem aqui o meu GitHub, que é uma ferramenta online, mais ou menos o GitHub. Quando você acessa, né, qualquer uma versão deles, a gente vai ver mais para frente como que é a parte de CI/CD, como que é a parte de trabalho aqui, né, que a gente utiliza. E para consumir em ferramentas, você tem 2 delas que eu trouxe aqui para vocês, né, que a gente tem o Visual Studio ou VS Code e o Eclipse, tá? Então aqui, uma referência que eu acho muito importante mencionar, o Visual Studio. Ele tem, procurando no Google, você cai facilmente nessa página, tá? Ela tem referenciada na parte teórica também, onde ele explica no VS Code como configurar aqui, né, esse símbolozinho que eu tenho aqui com relação ao código, né? Então eu tenho aqui como iniciar um repositório, né? Eu tenho aqui como trabalhar com o repositório, como basicamente abrir o repositório remoto, né? Ele tem aqui, né, a forma de você fazer, né? Então eu tenho até aqui a forma de você fazer, como você trabalha com os commits. Então é uma troca, tá? Ou você aprende no primeiro momento utilizando os comandos direto lá no CMD, ou você aprende também configurando direto aqui no VS Code, tá? É uma troca, não existe uma dica de ouro que eu possa passar para vocês sobre qual deles é o mais fácil, tá? Eu particularmente prefiro o prompt, fazer direto lá, mas vai de ler ou um manual ou outro. Um outro detalhe que eu quero passar para vocês é o seguinte: sempre, tá, gente? É sempre interessante, né, entender que a língua inglesa ela é importante, né? Porque essa página que eu estou mostrando aqui, ela é uma página originalmente em inglês. Então você que ainda não teve, né, tempo de investir muito, né, nesse ponto, não esqueça daquele pluginzinho, tá? Para você traduzir para a língua portuguesa, tá? Então a maior parte dos navegadores tem um plugin aqui ele está traduzido para a língua portuguesa. Alguns sites hoje já tem tradução automática, outros não, mas não espere ter uma documentação muito forte e completa dessas ferramentas em língua portuguesa, a não ser que seja no próprio site. No caso do VS Code, ele não tem, tá, na data de hoje, uma documentação exata, então eu uso a tradução aqui como eu estou mostrando para vocês. Ela atende bem, tá? Mas é uma questão, é um detalhe bem importante aqui para vocês entenderem isso. No caso do Eclipse, por exemplo, né, o VS Code, mas para web, no caso do Eclipse, né, e tem também, tá? Eu usei essas duas por questão simplesmente de selecionar, mas você vai ter também várias outras ferramentas. Mas no caso do Eclipse, né, aqui eu abri você tem direto na referência do Git, também tem na nossa parte escrita, e eu coloquei aqui em português o Brasil, né, e ele já traz aqui todos os detalhes de como fazer, né, a versão, a linha de comando, tá, como fazer merges, e ele traz aqui dentro que é GitLab e tal, a configuração e as ferramentas, né? E entre elas ele tem a parte do Eclipse também. Então esse livro aqui também é um livro muito importante se você for tratar de ferramental, tá? De dados de Eclipse, tá? De dados de ferramenta como um todo. Então assim, para finalizar,
Esse bloco aqui, ele é basicamente a ideia de entender o bloco passado, mas entender qual que é o primeiro passo para eu procurar isso dentro das ferramentas que eu uso. Eu trabalho com Python, né? Uso PyTorch, uso basicamente qualquer editor lá que você queira. Tem ferramenta também para você integrar ali, tem manual para você integrar, tem de tudo que você pode imaginar nesse sentido, né? Então, né, IntelliJ, NetBeans, então basicamente, né, até com as próprias ferramentas da Microsoft também, né, que tem também, né, o gerenciador próprio, também você tem a integração com o Git, tá? A questão daí vai de você procurar esse ferramental dentro da própria ferramenta. Qualquer ferramenta hoje que se preze para usar no meio corporativo ou no meio acadêmico mais forte, ela tem online alguma documentação. E com isso que eu quis dizer nesse bloco, essa parte de alguns detalhamentos, alguns direcionamentos iniciais dessa documentação online. Perfeito? Olá, então agora voltamos para o nosso último bloco. Nesse último bloco, referente à parte de ferramentas e já fala algo de backup, a gente acaba entrando um pouquinho agora na parte de infraestrutura. Essa parte de infraestrutura remete a algo um pouquinho mais complexo em termos de ferramenta que não só o Git. Eu digo complexo, não é algo que assuste, tá? Mas complexidade nesse sentido, eu digo, estou aumentando o uso de diferentes softwares. Nesse sentido, a gente agora vai ter que começar a trabalhar em nuvem, né? Agora a gente vai inserir o conceito de nuvem num primeiro detalhamento do que é, né, o uso em nuvem, além do Git. Pense, nós só conhecemos o Git, né, e o GitHub. Ok, agora nós vamos começar a trabalhar com ferramentas aí. E qual ferramenta que a gente tem, qual conceito que a gente tem inicialmente? O primeiro conceito que a gente tem que tratar é o IaaC, né? A infraestrutura como código, né? Então, que no contexto aí de nuvem fica como IaaS, né? Infrastructure as a Service, né? Aqui no caso, o que é infraestrutura como código? Refere-se à gestão e provisionamento de recursos de infraestrutura por meio de código, substituindo processos manuais. Essa abordagem tem ganhado crescente popularidade. Com o IaaC, são criados arquivos de configuração contendo as especificações da infraestrutura, simplificando a edição e distribuição das configurações. Além disso, o IaaC assegura a consistência no provisionamento do ambiente, né? Na provisão do ambiente. Então, esse conceito é muito legal. Por quê? Porque nós temos aí nesse conceito de IaaC a ideia de você ter uma infraestrutura em nuvem que vai orquestrar agora, né, todo o meu código, todos os meus servidores. Então, pense, minha máquina, versionamento lá para o GitHub, e agora eu estou dizendo que eu tenho uma infraestrutura que vai tratar o meu código e que o GitHub, né, o meu servidor de GitHub vai ser um desses módulozinhos que eu vou orquestrar. E aqui a gente tem a primeira menção, uma ferramenta que a gente vai adotar no nosso curso, que é o Terraform. Então a ideia do Terraform é de uma série de arquivos que configura, né, uma instância de Terraform, né, e que vai orquestrar uma série de soluções. Aqui você tem na tela da Amazon, AWS, da Microsoft, da Google. Você tem máquinas virtuais, você tem Oracle, você tem uma série de, né, soluções, e essa orquestração ele vai fazer a criação de diferentes configurações com diferentes máquinas, orquestrando, né, além da entrega agora, orquestrando toda a infraestrutura. Isso é fundamental.
tá? Então aqui, nesse aqui, pela primeira vez, você tem uma visão do todo, né? Do que seria DevOps. Agora a gente fechou um laço, né? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar detalhes. Mas agora a gente tem um laço. A gente já está codificando o CI, né? A parte de entrega contínua lá no GitHub. E agora a gente tem uma ferramenta que vai orquestrar o CD, a parte de entrega contínua do nosso produto final, né? O nosso servidor, o nosso sistema como um todo, né? Agora aquele infinito ele fechou. Agora a gente tem aqui o ferramental mostrado, né? O Terraform, nesse sentido, eu não vou mostrar nesse bloco, dada a complexidade que a gente tem, né? A gente vai ter, complexidade, desculpe, talvez assuste, né? Não complexidade, mas dado a extensão, né? A gente tem alguns arquivos. Não é difícil, né? São uma série de arquivos que você vai ter que configurar, mas eu não quero colocar complexidade no sentido que nós já vimos o GitHub, né? Então a ideia aqui é começar a entender de ferramentas para orquestrar esse ambiente aqui, né? Na próxima aula a gente vai aprofundar daí essas configurações, tanto do GitHub como do Terraform, montando já o nosso ecossistema, né, de uma maneira mais interessante para vocês, tá? Um grande abraço e até lá!